Eu vou fazer o seguinte, é dia de linha cruzada hoje, antes de chamar o convidado, quero conectar com o Ladelaco, o estúdio do lado, deixa eu ver se ele tá me ouvindo. Linha cruzada, aí ele fala assim, vamos lá pro estúdio do lado, que é a nossa difusora. Não foi isso que você falou? Foi, como é que você sabe? Ah, porque eu tô esperto, meu amigo, aqui ó papum, rapaz. Que é isso, hein? Que entrosamento, hein? Isso, aqui é Bebeto e Romário em 94. Aqui tá parecendo o Neymar e Vini Júnior esse ano. Aí sim, rumo ao Hexa. Rafa! Fala, Jair Henrique. Pra gente não perder tempo, vinhetinha? Vai, só dá o play. Então. Só dá o play. Atenção para o top de 3 segundos. Linha cruzada. Linha cruzada. Conectando. Jair Henrique. Linha cruzada. Linha cruzada. Trazendo agora no seu rádio assuntos interessantes, curiosidades, fofocas, muita informação. Agora aumente o som. No ar. Linha cruzada. Para o alto e além. Mais uma para o alto e além, essa frase é minha. Eu sei, eu já tô tomando suas frases todas já. Muito bem. Mais uma pra conta, Rafinha, meu querido. Fechando com chave de ouro aí o nosso especial, né? Aliás, esse mês de setembro foi lindo, hein? Passou rápido, sim, mas foi lindo demais, né? Com especiais aí. Com todas as sextas, né? Convidados especiais, a gente contando um pouco mais desse meio de comunicação maravilhoso. Somos suspeitos de falar e esse cara que vai conversar com a gente hoje também é muito suspeito de falar, mas o rádio que a gente tanto ama, somos apaixonados nesse mês de setembro, nesse ano de 2022, comemorando 100 anos no Brasil. Exatamente. Hoje, por favor, tem as honras. Faça as honras. Vou fazer as honras da casa hoje. Quero dar as boas-vindas para ele, Rafa. Quem? Que já fez muitas honras da casa, ele que é prata da casa. Ele que conhece muito bem aqui esses estúdios que a gente está falando. Verdade. Ele que hoje mora, trabalha na nossa linda capital do nosso país, em Brasília. Ele que é diretor de uma das maiores redes de rádio do Brasil. Esse cara é fera demais, Rafa. Boas-vindas, ótima tarde para o nosso querido Arthur Luiz. Ei, Arthur! Ei, que legal estar com vocês. Maravilha. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os ouvintes da Vale da Difusora. Que legal, rapaz. Começou no pique da manhã também. Não é? Com certeza. Caramba. O detalhe, ô Jairo, você esqueceu de apresentar o seguinte, ele é tudo isso mais um pouco, porque ele é pai da Lulu também. A entrevista de hoje tinha que ser com a Lulu. A gente queria trazer a Lulu, né? Depois a gente fala um pouco dela, porque é um espetáculo aquela menina. Com certeza. Somos fãs. Arthur, seja bem-vindo. É uma honra muito grande pra gente, viu? Ter aí a sua participação nesse quadro Linha Cruzada. Como é que estão as coisas? Como é que está Brasília aí? Como é que estão as coisas, meu amigo? Ô, Rafa, a alegria, a satisfação, o prazer, de fato, todo da minha parte, porque essa rádio, tanto a Vale quanto a Difusora, são tão importantes, tão significativas e fazem parte da minha história e também da comunicação, não só do Paraná, como do Brasil. E poder falar com vocês, que representam essa nova fase, essa fase aí tão próspera, tão moderna, tão inovadora da Vale do Sol e da Difusora, é uma honra muito grande. Hoje aqui em Brasília, um dia muito seco, um dia muito quente, um dia com céu assim azul e sol lá em cima também, como é normal aqui, né? Se bem que já era para estar começando o período de chuvas, mas Brasília normalmente, essa região que a gente está é uma região muito seca, né? E hoje não está diferente, não. Como é que tá aí o clima? Você quer que eu tô com aberta aqui, ó. Vou te falar como é que tá aqui nesse momento. Nesse momento, a cidade de Jóia, que você tanto conhece, 16 graus, Eita. Máxima 17, mínima 14, a previsão completa. Chuva, vento a 16 km por hora a oeste, a umidade relativa do ar só está 95% aqui só. Vamos empurrar um pouco para Brasília aí essa umidade. Estão precisando. Muita chuva aqui nas últimas 24 horas, mas tá bom. Legal. Arthur, então é o seguinte, vamos começar aí o nosso bate-papo, já que o Jairo apresentou, e também nós estamos falando aqui na Difusora, que você é uma prata da casa, né? Você começou, inclusive, na Vale do Sol, né, Arthur? Conta então um pouquinho desse seu começo de carreira, essa paixão que eu sei que você tem pelo rádio. Comecei aí, vou ser bem sincero com você, Rafa, e a todo mundo que está ouvindo. Comecei e nunca terminei, porque a minha paixão e a minha conexão pela Vale, com a Vale e com a Difusora eternas. Eu estou sempre acompanhando, sempre por dentro de tudo que acontece, não deixo de ouvir nunca e admiro muito. E quando a gente, de repente, tem uma visão de
de fora, né, como é o meu caso, a gente vê o quanto que é uma escola maravilhosa, o quanto que tem profissionais incríveis, o quanto que é uma referência mesmo, né? O rádio que é feito em Santo Antônio da Platina, no norte, pioneiro do Paraná, é da mais alta qualidade, então tenho ótimas lembranças. Não sei se é exatamente isso que você perguntou, Rafa, o início do início mesmo, mas se for, já que a gente está falando de 100 anos de rádio, né? Eu participei de 30 desses 100 anos, né? Cabelo branco mesmo. A minha história... com certeza, e com mais brilhantismo, com muito mais conquistas. Essa geração aí que vocês fazem parte é fantástica, eu tenho certeza que muitas coisas boas estão acontecendo e vão acontecer ainda. Mas a minha família, o Rafa e Jairo e ouvintes da Vale, sempre ouviram muito mais rádio do que assistiram televisão. Eu me lembro, por exemplo, das nossas manhãs, tomando café, né? Dona Vera fazia o café da manhã e o rádio ligado na difusora, a gente ouvindo o Comendador Moreira, que dizia, Casa dos Retalhos, sempre mais barato. E ali começou essa paixão, né, da imaginação do rádio, e o rádio feito aí na nossa região sempre foi de alta qualidade, né? E hoje, pensando um pouco nessa entrevista, eu confesso para vocês que eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo ansioso, começaram a vir, assim, lembranças mesmo de coisas que me levaram para o rádio, né? Eu estou falando aí de, sei lá, 3, 4 anos de idade. Aí, mais ou menos com uns 6, 7... a Platinense, a Sociedade Esportiva Platinense, estava assim, jogando um futebol maravilhoso. E a difusora sempre acompanhou, sempre, o êxito, todas as jornadas da Platinense. E a cabine de transmissão ficava aberta. Então, eu lembro que eu ia para o jogo para ver a Platinense jogar, mas eu assistia uns 15 minutos de jogo e ia lá para a cabine ver o José Augusto narrando e tal, né? Na época, os comentários eram, acho que do Mauro Feltran. Aí depois tinha também o Jefferson de Oliveira fazendo as reportagens de campo, o Emerson de Oliveira, Eduardo Ferreira, um time de craques mesmo ali na transmissão, e aí a gente vai se apaixonando, né? Mas, assim, a minha primeira experiência mesmo, aí já foi ali por volta dos 15, 16 anos que eu fiz meu primeiro teste aí. Meu pai conversou, pediu uma oportunidade de, vamos dizer, estagiário para o Alexandre, aí eu fiz um teste que foi, assim... horrível, me saí muito mal no teste. O Alexandre vai lembrar, o Dinho também vai lembrar, o Tirinho. Muito ruim, muito ruim. O Dinho falou, não falou que foi ruim, né, Rafa? Não, mas ele comentou. O Dinho falou pra gente hoje, falou assim, eu lembro até como se fosse ontem, o dia que o Arthur veio, fez teste e tal. Aí ele falou assim, eu comentei com o Alexandre, vamos colocar esse garoto no ar, Alexandre. Mas, Dinho, será? Mas já. E é hora. Então, ele me deu, o Alexandre, que eu tenho uma gratidão enorme, assim, uma amizade, um amigo do coração, ele me deu 2 notícias. Uma, naquele momento, boa, e a outra melhor ainda. A boa é que eu não entraria no ar. E por que foi boa? Apesar de eu ter ficado triste. Que realmente eu não estava preparado, né? E na vida a gente tem que ter as oportunidades, mas estando preparado. Então não ia dar certo. Então foi uma boa notícia porque me ajudou. E a melhor ainda é que eu poderia continuar treinando. Olha só que legal, que generosidade. E aí eu comecei a treinar. E treinar aí é maravilhoso, porque você tem contato com grandes comunicadores, né? Pessoas assim muito experientes, né? E de uma forma assim bem especial, quero mandar um abraço para o Dinho, que teve toda a paciência, todo o cuidado. Me ajudou muito mesmo, e aí deu certo. Agora, em 2022, estamos completando 30 anos dessa história. Nossa, que bacana. Olha que legal. Olha que legal, bacana demais. Ô Arthur, você é platinense mesmo? A sua família é daqui? Como é que é a sua ligação com Santo Antônio? Sim, totalmente platinense, é minha família daí. Um abraço para a dona Vera, seu Vicente, estão ouvindo a gente, a minha irmã. Ô, louco, bicho! Essa fera aí, meu! O filho da dona Vera, bicho! O filho da dona Vera. Eu não sei o que acontecia, o Jairo, quem tem mais idade aí na nossa cidade pode responder essa pergunta. Tinha uma época que era meio moda, assim, nascer em Jacarezinho. Então, as mães tinham um parto lá, né, em Jacarezinho. Mas, enfim, meu parto só foi em Jacarezinho, então no registro vai estar Jacarezinho, mas toda a minha vida, toda a minha história em Santo Antônio da Platina. Primeiro no bairro da Alegria, né, que eu tenho uma recordação maravilhosa da minha primeira infância, e depois, vamos dizer assim, cresci e me criei aí perto das instalações da Vale. Era, sei lá, 100 metros da Vale do Sol. Já estava no destino, então, né, Arthur? Desde que nasceu, já estava. Desde que nasceu. Geograficamente favoreceu, né?
bacana. Ô, Arthur, a gente está nessas entrevistas, né? Até você citou o nome de algumas pessoas que a gente conversou. A gente fez um especial aqui do Spot, trouxemos o Jefferson de Oliveira, o Arão Dias também. Arão Dias Neto. Arão Dias Neto para falar. A hora do boi. Tá até hoje. Tem a hora do boi aqui nas nossas manhãs com a Thaís Silva e o Rafa, que participa com a Thaís também. Eu queria que você falasse um pouco. São 30 anos. E, querendo ou não, desses 30, lá atrás, quando você começou para hoje, mudou bastante coisa, né, Arthur? Você passou aí por uma... Porque hoje, assim, a gente até brinca, eu com o Rafa, a gente brinca, a gente conversa com as pessoas, Dinho, Selimar aqui, o Tiri, quando passa por aqui também, a gente fala, rapaz, o que a gente faz aqui hoje é fácil, perto do que vocês faziam lá atrás, porque hoje é só você clicar em 2, 3 botões, é claro que sim, né? Você tem que saber o botão certo pra você apertar também, né? Não é assim também, vai apertando qualquer coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco desses 100 anos de rádio, desses 30 que você teve aí, junto com o nosso eterno e fiel amigo rádio. Como é que foi passar por esses momentos, essas adaptações? Porque eu vou te fazer não uma pergunta, mas uma frase que a gente escuta muito. Sempre quando tem algo novo, o pessoal fala, o rádio vai acabar. E não é bem por aí, né, Arthur? Não é por aí. A gente tem vários números, vários dados e informações que mostram que o rádio, pelo contrário, ele está mais vivo e mais forte do que nunca, né? A gente só precisa entender onde é que ele está sendo ouvido hoje, né? Por exemplo, nesse momento eu estou na frente de uma tela de computador, estou falando numa estação de rádio que mais se parece com uma estação de TV, que está nas redes sociais, mas que tem no seu DNA o bom e velho rádio. Mas o rádio se reinventa e está cada vez mais forte. Na pandemia, o consumo de rádio ou de áudio, como queira, aumentou significativamente. Quando a gente pega um mercado que é ainda mais maduro que o nosso, que é o americano, nos Estados Unidos se ouve mais rádio hoje do que há 20 dias atrás, aliás, 20 anos atrás. Então você pode ver como é que o rádio está vivo e muito forte, né? Mas, de fato, a gente viveu muitas transformações e eu quero dizer que eu tive o privilégio de acompanhar essas transformações estando na Vale do Sol e na Difusora Platinense. Por quê? Porque no mesmo período eu comecei tocando músicas de sucesso com LP, CD na sequência, MD e depois o computador, que é o que está até hoje o sistema, na época o InfoAudio, que acredito que até hoje é utilizado aí na Vale do Sol. A Vale do Sol foi uma das primeiras rádios do Brasil a ter MD e ter o sistema digital por meio do computador com o InfoAudio. Tanto que depois vocês podem perguntar para o Zé Lima, ô Zé Lima, qual que é o número do registro de série do InfoAudio aí? Deve ser 001, 002. A Vale saiu muito na frente nessa parceria digital. Então, essas transformações foram constantes. E, de fato, quando eu busco pela memória o que eu vivia, né, no início da minha carreira, a gente, por exemplo, o ouvinte pediu uma música, quero ouvir a música vamos lembrar aqui uma banda da época do A-ha, uma música do A-ha, Stay on These Roads. Então a gente tinha que ir lá na discoteca, enquanto tocava música ou comercial, lá pedir ajuda para o Marco Antônio Godoy, pega o disco, volta, coloca no prato, acha o ponto e tal. Enfim, de fato era um trabalho artístico, mas também físico, né? Hoje tem a facilidade e tal, de repente você só dá uma busca no computador, a música já aparece ali, super fácil e tal. Mas também a comunicação, Jairo e Rafa, com o ouvinte era muito mais distante, porque o ouvinte ele precisava ter um telefone na casa dele, ou então ele tinha que ir para o orelhão mais próximo para poder falar com a rádio. Tinha também que, às vezes, escrever uma carta, olha como é que era, um trampo, hein? Escrevia uma carta, levava no correio, para o correio entregar na rádio, né? Então, realmente era muito mais complicado. Hoje não, por meio do WhatsApp, das redes sociais, a gente está conectado. Mas, basicamente, a comunicação, a proximidade, isso não muda, né? Isso não muda. Então, o que a gente está vivendo hoje são possibilidades novas de um veículo que só se reinventa e melhora. Mas que bacana, né? Por ter é um privilégio, né? Ter passado por tantas, né? Tantas modificações também, né? É legal demais. É claro que a gente... Rafa, a idade tem que ter pelo menos alguma vantagem, né? Então, quando você fica mais velho, pelo menos você tem história para contar, né? Eu ia chegar nesse ponto, Arthur. É isso mesmo. Hoje você vai contar tanta coisa para Lulu, então você imagina. E agora, voltando um pouquinho para a sua carreira, e aí como é que Brasília, de Santo Antônio da Platina, como é que Brasília apareceu na sua vida, Arthur? Pois é, eu nunca imaginei. Eu, de fato, nunca imaginei que um dia eu ia morar em Brasília e ficar aqui tanto tempo. Nunca imaginei mesmo. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Em 1998, eu tinha uma produtora de áudio.
fazia vinhetas, tal, para rádios em várias partes do país. Já existia internet, então a gente produzia em Santo Antônio e enviava para outras localidades. E dentre os clientes que eu tinham rádios aqui em Brasília, 2 especificamente. Mas ainda assim eu continuava não imaginando que eu viria trabalhar aqui, eu viria morar aqui. Mas a minha irmã veio morar aqui e a gente tem uma ligação muito forte. Ela e meu cunhado vieram morar aqui. E aí eu vim conhecer a cidade e tal, realmente uma cidade de oportunidades, né? Uma cidade em que ficaria mais fácil para eu terminar o meu curso, na época eu estava cursando jornalismo, e eu não tinha curso de jornalismo na cidade. Então eu pegava um ônibus, a Selimar, a Maria vão se lembrar dessa história. Eu saía todos os dias faltando 5 minutos para as 5 da tarde, aí eu corria para ir ali em frente à antiga Platipeças. Tem Platipeças ainda? Me desculpa a ignorância. Tem. E no mesmo... Desculpa. Então, aí ali em frente à Platipeças, um abraço para o pessoal da Platipeças, e aí eu pegava um ônibus e ia até Marília. E ali era uma viagem de 120, 150 quilômetros todos os dias. Isso vai cansando, né? Então eu pensei assim, poxa, se eu for para Brasília, eu vou ter a oportunidade de terminar o meu curso, de sair um pouco dessa estrada, e como é uma cidade também que o jornalismo é muito forte, quem sabe eu posso um dia atuar como jornalista. E nesse mesmo momento eu recebi uma proposta para vir para cá. Interessante que a proposta que eu recebi naquela época, até pela minha inexperiência, tal, nunca tinha tido nada parecido, parecia assim muito boa, né? Era uma grande oportunidade. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que não era bem assim, foi muito difícil. A minha adaptação aqui foi muito complicada. Eu passei, assim, pelo menos alguns anos de muitas dificuldades. Mas perseverei, ajuda principalmente de Deus e da minha família, e depois as coisas começaram a acontecer quando eu vim trabalhar na rádio que eu estou hoje. Que legal, nossa, gente. É uma história e tanto, né, Arthur? Muitos desafios aí, né? Muita relação. Porque você não conhecia ninguém aí em Brasília, no caso, né? Assim, não tinha Só nem... do mercado não. A minha irmã era uma base para mim, mas em pouco tempo eles retornaram para Santo Antônio mesmo. Hoje eles moram em Assis. E aí eu falei, não vou voltar. Eu tenho certeza que seria maravilhoso se eu tivesse voltado, né? Teria talvez o privilégio de ter retornado para Vale e tal. E seria muito bom, mas eu falei, não, acho que depois de tomar essa decisão de vir, eu preciso esperar um pouco, insistir. Foram meses, assim, muito difíceis, de muitas dificuldades mesmo, você está num lugar que você não conhece ninguém, né? Mercado, assim, muito competitivo, mercado de emissoras, assim, muito maduras, mas ao mesmo tempo muito fechadas, né? Mas no final acabou dando certo, graças a Deus. O principal de tudo é a força de vontade, né, Arthur? É você não desistir, como você falou, você ter fé, você acreditar que aquilo vai dar certo. E às vezes você vai, no primeiro momento você já sofre um baque, que nem você sofreu, de estar num local diferente. Muitas pessoas, às vezes, o medo faz ela voltar para trás e perde oportunidades que podem vir no futuro. Você hoje, como a gente descreveu no começo aqui, diretor de uma das grandes redes de rádios do Brasil. A Clube hoje, quantas rádios tem? Você tem ideia ou não para falar para a gente? São 37 rádios em 11 estados. Hoje, estou contando para vocês em primeira mão, eu sei que a audiência da Vale da Difusora é gigantesca, então vou pedir segredo para todas essas pessoas. A gente fechou mais uma. Segredo. A gente fechou mais uma no Pará, então, início agora de outubro, a gente vai anunciar essa rádio também no Pará, e a gente vai completar 38. Até o final do ano serão 40 emissoras em 13 estados. Que maravilha! Eita, nós, que beleza. Ô, Jairo, deixa eu só aproveitar aqui. Eu tô dando uma espiada, eu tô batendo olho aqui, tô prestando, lógico, atentamente aqui as histórias do nosso querido Arthur Luiz, mas tem o Jair é nosso amigo lá da Pizzaria Tropical, ele tá falando, olha, cadê? Aqui deixa mudou. eu ver, deixa eu jogar aqui. Esse Arthur, aqui? Esse aí mesmo. Lá da Pizzaria Tropical. Colocou aí? Vamos lá. Olha lá, que trabalhava na Pizzaria Baiuca, sou seu fã. Sempre. Deus te abençoe. E você, meu amigo, só saudades aí de você. Que bacana aí, o pessoal relembrando aí. Eu sou fã, admirador do trabalho do Jair. Eu lembro das vezes que a gente ia lá na Pizzaria Baiuca, um atendimento maravilhoso da Baiuca, né? Acredito que agora na nova pizzaria do Jair também. E às vezes a gente fazia aqueles pedidos, né, Jair? Tem como colocar tal coisa em tal coisa, né? Tem como embalar para viagem, sempre muito prestativo. Então, um abração para o Jair, para a família toda dele aí. Legal. Show. Ô, Rafa, eu vou perguntar agora, porque assim, o Arthur falou, a gente está falando de 100 anos de rádio, e ele contou o começo da história dele, né? Que lembra os pais escutando lá, Comendador Moreira no começo. E eu vou te perguntar, já me parece que tem uma garotinha aí, uma tal de Lulu, que tá no DNA dessa menina ser trabalhar. É impressionante. Só não vai trabalhar na comunicação se não quiser, né, Arthur? Porque é completa.
Fala melhor que eu e o Rafa, pelo amor de Deus. Assim, impressionante. Eu fico um pouco sempre na dúvida, né? Porque a gente que é pai tem aquela coisa de pai babão, tal, né? Ouvir vocês falarem assim, aí me enche de orgulho mesmo, porque a gente fica até perguntando, mas será que é tudo isso mesmo? Será que eu não sou pai coruja, tal, né? Mas é impressionante. Teve um dia, contando para vocês rapidamente, eu estava aqui na rádio, era um sábado à tarde, eu vim resolver alguma coisa do dia a dia, né? A gente sempre passa, né, no local de trabalho para, às vezes, mandar uma mensagem, às vezes gravar alguma coisa, era um sábado à tarde. E ela estava um pouquinho animadinha, tal, com a mãe, a Maju, e aí ela falou assim, mamãe, vamos brincar, e foi se dirigindo para um estúdio onde a gente grava um podcast, que é apresentado aqui nas nossas redes sociais e também na TV local, a TV Brasília. Eu tenho esse programa na TV Brasília. E ela pediu para gravar. E aí a mãe começou a fazer perguntas e tal. E aí, sabe aquela história assim que vocês já devem ter ouvido várias vezes? Postei um vídeo na internet, fui dormir, quando acordei tinha milhões de visualizações. Foi exatamente isso que aconteceu. Assim. A gente postou esse vídeo e começou a ter assim, muita visualização. Muita visualização. Esse vídeo hoje está com... Deixa eu olhar aqui. Tá com quase 8 milhões de visualizações. Aí depois a mãe, aí a Maju acompanhando ali, postando nas redes dela, nas minhas também. E hoje tem vídeo com 22 milhões, vídeos com, enfim. Mas acho que é o mais legal da história, que é a pureza da criança, né? É natural, total. Família, né? A espontaneidade, mas o que chama atenção, né, Jair? A gente sempre assiste. Nós somos um dos espectadores desses 20 e poucos milhões aí, pode ter certeza. A articulação, ela é muito articulada, Arthur. Ela fala ela assim... é artista, né? É um artista, eu falei pro Rafa, falei assim, Rafa, você já viu aqui? Até o Alexandre falou, gente, esses dias a Ju me mostrou, a esposa do Alexandre, falou, e eu fiquei, aí a gente tava vendo aqui nos bastidores da rádio alguns vídeos dela. Eu com a minha esposa, a gente vê, somos pais também, a gente fica, nossa, a minha pequena também, o Rafa conhece, às vezes vem aqui fazer programa comigo também, eu brinco com ela, gravo. E o mais legal é isso, é o natural. E eu quero já dar os parabéns para vocês, viu, pela maneira que, o dia a dia que vocês demonstram dela, como vocês são pais, porque é um espetáculo. Até esses dias eu mostrei um pro dela comendo brócolis. Hoje a maioria cada 10 crianças da idade dela, 9 não gosta de brócolis. Ela tava só por cá no brócolis, vovó, não vou comer o brócolis. E é do mérito da Maju, que sempre fez essa introdução alimentar com muita atenção e tal. E assim, eu sei que não existe dúvida a respeito disso, mas só a gente está entre amigos aqui, né, batendo um papo numa boa, às vezes até ela pede, me grava tal. E a gente compartilha com vocês com muito carinho, né, sei lá, um instantezinho do dia dela, mas é o tempo todo aquilo, conversando e trazendo reações que a gente fala, meu Deus, né, como é rápido o desenvolvimento e tal. Mas você que é pai, Jairo, e quem também conhece essa experiência das crianças dessa nova geração, elas são muito rápidas, né? Elas estão conectadas o tempo todo, raciocínio, né? Eu lembro que na minha infância, na idade da Luísa, eu via um adulto, às vezes eu me escondia, assim, tinha vergonha e tal, né? Verdade. Mas essa geração, eles já nascem assim com 5G mesmo conectado, né? Verdade, ao contrário. E é legal demais, Arthur, porque assim, às vezes, olha, já aconteceu, você acorda, você tá cansado, não sei o que, já acorda daquele jeito, meu Deus. Aí você olha um vídeo desse, como é que você fica de mau humor? Então, olha que bacana, tanta coisa boa, né, que a Lulu passa, né, transmite para tantas, agora a gente pode falar, sem exagero, para milhões de pessoas, né, isso que é bacana demais. Obrigado por essas palavras generosas, e a gente tem escutado isso com muita frequência. As pessoas às vezes comentando, olha, eu estou num processo de depressão, mas acompanhar os vídeos dela me traz uma paz, uma alegria. Olha, eu estou aqui internado, passando por uma quimioterapia e tal. Então a gente não imagina como é que uma coisa que é feita com tanta pureza, com tanto carinho mesmo, pode impactar a vida das pessoas, né? Mas assim, é o bastidor da vida de uma família totalmente normal, que tem o dia a dia ali de conversas e tal, e uma criança que está ali sendo registrada. Eu tenho certeza que se a tecnologia existisse há mais tempo, né, muitos e muitos outros, infinitos outros vídeos estariam disponíveis, né? Eu me lembro que na minha infância, por exemplo, não tinha nada disso, né? O pai tirava foto, aí tinha que levar lá no Foto Valdir para revelar, né? Ou então no Sagai, às vezes algumas fotos queimavam. Ficava com o dedão na frente assim, ficava metade com o dedo assim. Tremeu a foto. Nossa! Tanto tempo para tirar foto aí tremia. Oh, meu Deus. Hoje fica pouco registro, né? Então, mas hoje, nessa geração, já tem essa outra realidade. Essa facilidade. Eu acho que o que a Lulu passa para todos nós
somos fãs dela, fãs de vocês como pais também, é que a gente, em vários momentos da vida da gente tem que voltar para o nosso coração e ter a pureza que uma criança tem, né? Que eu acho que é isso. Se todos pensassem isso em momentos de fúria, em momentos que estão em dificuldade, ia ser bem mais fácil você levar a vida. Rafa! Ah, que maravilha. Vamos ficar conversando aqui. Vamos... até a voz do Brasil. Vai do Brasil aí, como você fala. Ai, Arthur, a gente só pode te agradecer, né? Aliás, agradecer sim, mas eu quero que você aproveite também, já vendo o peixe aí, porque eu já acompanhei, o Jairo também, a gente tá atento aqui, viu, Arthur? Apesar de você estar em Brasília, está longe aí na distância em quilômetros, mas pela internet, que nem a gente está falando aqui com a tecnologia, a gente está ligado também no podcast que você citou aí, que você apresenta. Então, para quem quiser acompanhar mais aí do seu trabalho também, não só na Clube, mas nesse podcast maravilhoso, o momento é seu, como diz, como em época de eleição. Considerações finais, Arthur Luiz. Esse momento jabá. Faça o seu testemunhal aqui na Vale agora. O Alexandre liberou. Rapaz, e esse espaço é nobre, é muito especial. Então, quero agradecer demais essa oportunidade. A gente se encontra, as minhas redes sociais, Instagram e TikTok, @Arthur Luiz Cardoso. Nesses perfis, tanto do Instagram quanto do TikTok, você tem as atualizações do podcast, dos vídeos da Luísa, da Lulu, né? A mãe dela é @Maju Mendonça, tem também. Olha quem tá aí! Alexandre Neto! Bom, Tandy? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, saudade. Igualmente. Venha nos Obrigado, visitar. viu, poder falar aqui na Vale. Venha nos visitar mais vezes. Vou, com certeza. Para mim é uma honra, pode ter certeza absoluta. E agora com esse convite teu aí... E teve uma vez que o Alexandrinho veio aqui, foi uma delícia, e aí nós fomos comer uma costela de porco. Ele nunca mais voltou, eu acho que ele não gostou da costela de porco. Outback. Foi. Tem que voltar aqui, Tandy. Vamos voltar sim. Legal demais. Obrigado, viu? Um abraço para sua família linda aí. Obrigado por esse privilégio que é falar aqui na Vale e na Difusora. Manda um abraço para seu pai também. Mando sim. Tá bom? Alexandre, grande Alexandre, aprendi muito. O Alexandre é assim, com certeza, eu tive sempre ótimas relações com todos os meus patrões. Mas, com certeza, tudo que eu aprendi de liderança empresarial, eu aprendi com o Alexandre. O Alexandre é um baita chefe, um baita patrão, um baita gestor. Vou mandar um abraço para ele aí. Mas eu estava falando sobre as redes sociais, né? @Arthur Luiz Cardoso, da Maju é @Maju Mendonça, lá tem todas as novidades da Luísa. E o podcast no YouTube, Arthur Luiz. Você encontra lá essas entrevistas. Tem também o podcast Fala Sucesso. Pode seguir lá, sempre tem um artista, uma pessoa relevante, alguém assim, legal da internet falando com a gente. Que bacana. Obrigado, aí, Arthur. Rafa. Fala demais. Eu queria quebrar o protocolo hoje, Rafa. Posso? Pode. Porque, meu Deus do céu. pra gente encerrar a entrevista, a gente sempre solta a vinheta de encerramento. Isso. Que é na mesma levada daquela vinheta de abertura. Isso. Mas eu queria que você encerrasse, sabe de que maneira? Matando saudades da Vale da Difusora. Só fala antes para mim jogar aqui. Eu queria que você finalizasse anunciando uma música, pedindo uma música do seu gosto. Eu deixo a música no pente aqui, você encerra, dá tchau, fala que vai rolar a música na Vale, na Difusora, a gente solta a música e dá tchau pra galera. Pode ser ou não? Rapaz, será que eu dou conta? Pede um sertanejão aí pra nós. Vai pedir um sertanejão. Aqui, pode pedir qualquer um. Você conhece muito bem a Vale da Difusora, você sabe o que a gente tem nos computadores aqui. Legal, mas pode ser a próxima aí. Qual que é a próxima também? Vocês sabem. Deixa eu ver. Que você... Vamos ver. Enquanto vocês procuram aí, eu vou contar uma história para vocês. Logo que eu comecei, tinha o testemunhal e tinha uma loja. Olha só como o pessoal teve paciência comigo, né? Tinha uma loja aí que fazia muito sucesso tal, e que anunciava na Vale, a Portinella, a Boutique Portinella. E a Boutique Portinella, ela ficava em frente à Praça Frei Cristóvão. E eu simplesmente não conseguia falar... em frente à Praça Frei Cristóvão. Toda vez que eu ia falar, você assim, Boutique Portinella, passa lá em frente à Praça Frei Cristóvão. Eu nunca conseguia. Aí um dia, o Dinho Miassi chegou para mim e falou assim, Arthur, fala assim, ó, em frente à Praça da Matriz, fica mais fácil e tal. E foi a minha salvação. Nunca mais falou Frei Cristóvão. É um trava-língua. Praça Frei Cristóvão é um trava-língua. Ó, Rafa, vai, me ajuda. Joga aí, já joguei aqui. Eu percebi no começo, na hora que você abriu a câmera, que tem uma tela aí atrás, tava passando
um videoclipe do Embaixador, do Gustavo Lima, que hoje é um dos maiores artistas do Brasil. Eu deixei no pente aqui uma das mais tocadas no rádio nas últimas semanas, nos últimos meses, Bloqueado. Bloqueado! Eu garanto que você toca muito aí na Clube também. Toca. É a mais pedida por aqui também. Vamos lá? Beleza. Então, vamos, ó. Então, Arthur, obrigado. Um abraço para você, dá um beijo na Lulu, um abração também na Maju e toda essa família maravilhosa. E, é claro, portas da Vale do Sol FM, difusora sempre abertas, as portas e os corações aqui dos nossos ouvintes para você. Brigadão. Obrigado de todo coração. As portas aqui também. Vocês, quando estiverem aqui em Brasília, por favor, venham nos visitar na SIC Quadra 2, lote 340, a sede da Rede Clube FM Brasil. Não somente vocês, mas também todos os ouvintes da Vale do Sol FM. Aproveitar e mandar um abraço todo especial. Alexandre Marques Guimarães, a Juliane também, o Alexandre Neto, na coordenação, na direção geral aí dessa que é uma das emissoras mais importantes, não somente do Paraná, mas também de todo o Brasil. E para todos os ouvintes da Vale do Sol FM, da Difusora Platinense, a gente traz uma música agora bem no clima do seu fim de semana. É hora de aumentar o volume e curtir em alto e bom som, com toda a qualidade Vale. Olha o embaixador aí, Bloqueado, ligou Vale, tocou, sucesso! Pepe no